Bem-vindo ao vídeo. Hoje vamos falar sobre algo que vai mudar o mundo de uma forma que poucos imaginam. Imagine poder transformar qualquer comando em ação digital imediata, criando plataformas, aplicativos e soluções em segundos. Eric Schmidt, CEO do Google, revelou detalhes chocantes sobre essa revolução tecnológica, e eu consegui acesso a essa entrevista que foi removida da internet. Se você quer saber como isso pode impactar sua vida e o futuro de todos nós, você está no lugar certo. Já deixa o like e se inscreva, porque o que você vai descobrir aqui é poderoso e pode fazer toda a diferença. Quando forem implementados em larga escala, o impacto no mundo será de uma magnitude que ninguém ainda consegue compreender. Eric Schmidt, CEO do Google, deu recentemente uma entrevista em Stanford, onde discutiu vários temas polêmicos. Inicialmente, o vídeo foi disponibilizado no canal do YouTube de Stanford, mas, alguns dias depois, foi retirado da plataforma e de outros lugares. No entanto, depois de gastar várias horas tentando, consegui acessar a entrevista, então vamos assisti-la juntos e analisar algumas partes importantes. No próximo ano, veremos janelas de contexto muito maiores, agentes e ações de texto sendo implementados em grande escala, o que causará um impacto muito maior do que o efeito negativo que as redes sociais tiveram, na minha opinião. O motivo é simples: uma janela de contexto pode ser utilizada como memória de curto prazo. Fiquei impressionado com o quanto essas janelas de contexto podem se expandir. Os desafios técnicos envolvem a dificuldade de processar e calcular essas informações, entre outros fatores. O interessante sobre a memória de curto prazo é que, quando você alimenta o sistema com uma pergunta e 20 livros como referência, ele processa o texto dos livros e responde o que eles dizem, mas esquece partes do meio, funcionando de forma semelhante ao cérebro humano. É nessa fase que estamos em relação aos agentes. Atualmente, há pessoas desenvolvendo agentes baseados em grandes modelos de linguagem, LLMs. O que esses agentes fazem é ler, por exemplo, sobre química, descobrir os princípios dessa ciência, testar esses conceitos e depois integrar o conhecimento de volta ao sistema. Isso é incrivelmente poderoso. A terceira coisa que mencionei é a ação de texto. Deixe-me dar um exemplo. O governo está tentando proibir o TikTok, mas vamos ver se isso realmente vai acontecer. Se o TikTok for banido, aqui está o que eu sugiro que vocês façam. Instruam seu LLM a fazer o seguinte: crie uma cópia do TikTok, copie todos os usuários, capture todas as músicas, insira minhas preferências e gere esse programa em 30 segundos. Se em uma hora ele não for viral, faça algo diferente dentro da mesma linha. Esse é o comando, bum bum bum, entendeu? Percebe o quão poderoso isso é? Se você pode transformar linguagem arbitrária em comandos digitais arbitrários, que é essencialmente o que o Python faz nesse cenário, imagine cada pessoa no mundo tendo seu próprio programador que realmente faz o que ela quer, em vez de depender de programadores que trabalham para outras pessoas. Imagine um programador que não é arrogante, que realmente faz o que você pede, sem que você precise gastar uma fortuna, e com uma oferta infinita desses programas disponíveis. Isso está muito próximo de se tornar realidade, dentro de um ano ou dois. Já discutimos neste canal diversas versões desse cenário, seja usando ADER, Devon, Pitagora ou até mesmo agentes que colaboram entre si para codificar. Hoje, existem muitas opções excelentes para assistência em codificação. No entanto, ainda não alcançamos o ponto em que programadores de inteligência artificial possam construir aplicações complexas full stack, mas temos esperanças de que isso acontecerá em breve. Além disso, o que ele descreve sobre baixar todas as músicas e segredos e recriar isso não é possível no momento, obviamente, pois tudo está protegido por barreiras de segurança. Você não pode simplesmente baixar esse tipo de coisa. Mas, se ele se refere a replicar a funcionalidade, isso sim, é algo que pode ser feito, com certeza. Estou bastante convencido de que a combinação desses três elementos será a próxima grande revolução. Você perguntou o que mais vai acontecer? A cada 6 meses, eu mudo de opinião. Estamos em um ciclo de alternância entre fases pares e ímpares. No momento, a diferença entre os modelos de ponta, que agora se reduzem a apenas 3, e todos os outros parece estar aumentando. 6 meses atrás, eu acreditava que essa lacuna estava diminuindo, então investi bastante dinheiro em pequenas empresas. Agora, já não tenho tanta certeza, e estou conversando com as grandes corporações. Elas me dizem que precisam de 10, 20, 50, 100 bilhões. O Stargate, por exemplo, é um projeto de 100 bilhões, algo extremamente desafiador. Conversei com Sam Altman, um amigo próximo, e ele acredita que será necessário cerca de 300 bilhões, talvez até mais.
Eu apontei a ele que já havia feito os cálculos sobre a quantidade de energia necessária, e, sendo completamente transparente, fui à Casa Branca na sexta-feira e disse que precisamos ser melhores amigos do Canadá, porque eles têm pessoas muito gentis, ajudaram a desenvolver a inteligência artificial e possuem uma enorme quantidade de energia hidrelétrica. Nós, como país, não temos energia suficiente para realizar isso. A alternativa seria depender dos árabes, o que, pessoalmente, não me incomoda, pois passei muito tempo por lá e gosto deles, mas eles não seguiriam nossas regras de segurança nacional. Por outro lado, Canadá e Estados Unidos fazem parte de um acordo mútuo, no qual todos concordamos com as mesmas normas. Então, esses projetos de 100 bilhões, 300 bilhões de dólares, à medida que observamos os centros de dados, a eletricidade começa a se tornar o recurso escasso. Em primeiro lugar, não temos energia suficiente para atingir a AGI, Inteligência Geral Artificial, isso não é possível no momento. Eric também acredita que vamos precisar de cada vez mais dados e modelos maiores para alcançar a AGI, e eu concordo com isso. Sam Altman disse algo parecido, mencionando que precisamos fazer mais com menos ou, ao menos, com a mesma quantidade de dados, pois já utilizamos praticamente todos os dados que a humanidade gerou até hoje. Não há muito mais disponível, então teremos que descobrir como criar dados sintéticos que sejam realmente valiosos, e não apenas derivados, além de otimizar o uso dos dados que já temos. Você trabalhou no Google por bastante tempo, e eles foram os responsáveis pela invenção da arquitetura Transformer. Isso graças a mentes brilhantes como Peter, Jeff Dean, entre outros. Contudo, agora parece que o Google perdeu a liderança para a OpenAI. No último ranking que vi, o Claude da Anthropic estava no topo. Perguntei ao Sar sobre isso, mas ele não me deu uma resposta muito clara. Talvez você tenha uma explicação mais objetiva sobre o que está acontecendo. Eu já não sou mais funcionário do Google e, para ser transparente, o Google decidiu priorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, permitindo que as pessoas fossem para casa mais cedo e trabalhassem de casa, em vez de se focarem tanto em vencer. Essa foi a frase que gerou polêmica, espalhou-se pelo Twitter e pelas notícias, quando ele disse que o Google escolheu o equilíbrio em vez de trabalhar tanto quanto a concorrência para ganhar. Eles optaram pelo equilíbrio ao invés da vitória, e essa é uma percepção bastante comum quando se compara o Google às startups. A razão pela qual as startups têm sucesso é porque as pessoas trabalham duro, e me desculpe pela franqueza, mas a realidade é que, se você sair da universidade e abrir uma empresa, não permitirá que as pessoas trabalhem de casa e apareçam no escritório apenas um dia por semana, se quiser competir com outras startups. Nos primeiros dias do Google, a Microsoft era assim, exatamente. Mas agora parece que, em nossa indústria, existe uma longa história de empresas que dominam um setor de maneira criativa, mas que não conseguem fazer a transição para o próximo estágio. Isso está bem documentado. A verdade é que os fundadores são especiais. Eles precisam estar no comando. Os fundadores são difíceis de lidar, eles exigem muito das pessoas. Embora eu não seja fã do comportamento pessoal de Elon, é impossível negar o que ele consegue extrair das pessoas. Eu jantei com ele, e naquela noite ele estava em Montana, mas iria pegar um voo às 22 horas para participar de uma reunião à meia-noite com a X. Pense nisso. Eu estava em Taiwan, um país com uma cultura diferente, e eles, da TSMC, que me impressionam muito, têm uma regra onde doutores recém-formados, físicos de grande talento, começam a trabalhar no chão da fábrica, no porão. Agora, imagine convencer um físico americano com PhD a fazer isso. É altamente improvável. A ética de trabalho é bem distinta. O motivo pelo qual estou sendo tão rigoroso em relação ao trabalho é que estamos lidando com sistemas que possuem efeitos de rede, e o tempo se torna extremamente relevante. Na maioria dos negócios, o tempo não é tão decisivo. Você tem bastante tempo, Coca-Cola e Pepsi continuarão existindo, e a concorrência entre elas seguirá vagarosamente. Quando eu lidava com a Telus, o processo típico para fechar um acordo com uma empresa de telecomunicações demorava 18 meses. Não há necessidade de levar tanto tempo, apenas faça o trabalho. Estamos vivendo um período de máximo crescimento e oportunidade. Aqui ele foi questionado sobre a competição com a inteligência artificial da China e a AGI, e sua resposta foi: estamos à frente, precisamos manter essa vantagem, e o dinheiro terá um papel crucial nessa disputa com a China. Fui presidente de uma comissão de inteligência artificial que analisou essa questão em profundidade, e você pode ler o relatório, que tem cerca de 752 páginas. Para resumir, estamos na dianteira, precisamos continuar assim, e precisamos de uma grande quantidade de recursos para isso.
Nossos clientes eram o Senado e a Câmara dos Deputados, e disso surgiram o Chips Act e várias outras iniciativas. Um cenário possível é que, se os modelos de ponta continuarem progredindo, e alguns dos modelos de código aberto também, provavelmente apenas um número muito pequeno de países conseguirá participar desse jogo. E quais seriam esses países? Nações com muito dinheiro, talento, sistemas educacionais robustos e uma forte vontade de vencer. Os Estados Unidos são um deles, e a China é outro. Existem outros? Talvez, mas certamente, ao longo de suas vidas, a batalha entre os Estados Unidos e a China pela supremacia no conhecimento será a grande disputa. O governo dos Estados Unidos essencialmente baniu os chips da Nvidia para a China, embora não pudessem dizer explicitamente que era isso o que estavam fazendo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Temos uma vantagem de cerca de 10 anos em chips sobre eles. E aí, o que achou dessa visão do futuro? O impacto dessas tecnologias será imenso, e estamos apenas no começo. Se esse conteúdo te fez refletir sobre o que está por vir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas análises. Vamos continuar acompanhando essas mudanças de perto e explorando como você pode se preparar para esse novo mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.